Tá com você neste vídeo sobre o Diego Moreno, que é um jogador que, neste momento, pode ser alvo aí do interesse do Fortaleza. Ações podem já estar a acontecer no sentido de que o Laio possa contratar este jogador da Colômbia. O Diego Moreno, que é o jogador da cancha do Envigado, né? Jogador daqueles que, quando muito ninho, ainda muito pequenininho, naquela época em que eu viajava para países da América do Sul para estudar perfis, conhecer as canteiras e tal. Estive muitas vezes lá no Clube Envigado, né, que é um clube que durante muito tempo foi um grande formador de talentos para o futebol colombiano. Eu cheguei a acompanhar esse garoto aí, o Diego Moreno, né? Muito novo ainda, muito habilidoso, tinha uma capacidade impressionante de resolver alguns jogos com os seus remates de fora da área, né? Me chamava bastante atenção naquele momento. E ali, né, dentro da linha do que era o meu trabalho, fiz várias anotações sobre o jogador, para inclusive conhecer depois o que seria a sua evolução, né? Então vamos falar sobre esse atleta agora, que o Laio quer contratar, que, enfim, pode ser interessante, vai ser interessante, é um jogador realmente diferente, é um jogador que pode fazer diferença para o Laio, pode ser mais um, tal, a Dulcinea chegando aqui, a gatinha, né, da casa. Vamos lá, né, gente, vamos comentar, porque é importante aí, o Fortaleza precisa fazer contratação, né? Não pode parar. O Laio não pode, enfim, subestimar as dificuldades que podem aparecer na temporada. Então acho muito importante ir para o mercado. A questão é ir para o mercado para buscar qual jogador, né? Diego Moreno é esse jogador, gente. Neste momento, é o que eu quero comentar com você. Antes disso, chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da XBet, tá? Que é uma casa de aposta importante para o meu trabalho, importante também para você apostador. Neste mundo, neste momento no mundo em que estamos, notadamente aqui no Brasil, né? Preocupados com a questão de algumas bets aí, pode ter certeza, este é o melhor momento para você apostar por uma casa de aposta séria, gente, como é o caso da 1xBet, que não fica te enrolando não. Além do que, você tem um bônus agora de uns meses para cá, de até R$3.000 no seu primeiro depósito, né, caso você use o código promocional UANXJOSA. Então vai lá, pegue o link que está aqui no comentário fixado, cadastre-se lá e coloque o código promocional UANXJOSA para você se cadastrar na 1xBet. Que, gente, dentre outras coisas, não te enrola, entregar rapidamente o lucro dos seus ganhos, independente do valor, tá? É diferente de tudo que a gente tem aí no mundo das bets, né? E de quebra, falar para você alguns jogos de hoje, que vão acontecer agora à tarde ainda, né? Bélgica contra a França, né? Vai jogar logo mais, também Alemanha contra a Holanda. Nessas duas partidas aí a gente tem, por exemplo, o mínimo 2 gols, né? Você pode colocar aqui, ambas marcam, é uma aposta mais perigosa. Eu iria que a gente vai ter no mínimo 2 gols em cada uma dessa partida aí, tá? A Geórgia e Albânia, duro né? Difícil, né? Eu colocaria que no máximo teremos um gol no primeiro tempo, né? A Itália contra Israel, né? Eu acho que é Itália. Eu vou falar uma coisa para você que pode se surpreender. Eu iria Itália ou empate. Se realmente a odd estiver muito baixa, né? Você pode colocar que também teremos no máximo um gol no primeiro tempo, tá? A Bósnia e Herzegovina contra a Hungria é um jogo interessante. Eu acho que pode sair aí no mínimo 2 gols também nessa partida, tá? A Ucrânia contra a República Tcheca, repito, né? Acho que podemos ter 2 gols aí no mínimo, né? Islândia contra a Turquia, no máximo um gol no primeiro tempo. Essas são as dicas para você ganhar muito dinheiro lá, caso você faça realmente uma aposta. Antes disso, se cadastrando, usando o link que está no comentário fixado deste vídeo, tá bom, gente? O 1xBet, aposte por causa de aposta séria. Não fica aí perdendo seu dinheiro, não, tá bom? Vamos lá, então. Ó, bem, o Diego Moreno está com 28 anos de idade. É 1,83 m, um jogador que tem uma condição física bastante avantajada, né? Sempre foi muito forte fisicamente, né? Desde quando era garoto, tal. Eu o vi, como eu disse, na canteira do Envigado, né? E naquele momento ele prometia muito mais do que aquilo que ele entregou na sua evolução como jogador, né? Ele resolvia muitas partidas, né? Quando estava na base do Envigado, com os seus arremates de fora da área. Por quê? Porque ele se aproximava muito ali da área do adversário. Ele foi criado para ser um marcador, né? Ele foi criado para ser um jogador, uma espécie de segundo volante, mas quando ele era jovem, ele marcava muito, né? Então isso levou os treinadores a começar a colocar o jogador às vezes como 5, às vezes como 8, né? E quando ele é colocado como 5, muitas vezes ele aparecia como volante surpresa, né? Fator surpresa lá na frente, para fazer aqueles arremates que geravam muitos gols, né? Um remate muito potente, né? Que ele faz de fora da área com o pé direito, né? Bom, uma vez que ele foi para o time titular do Envigado, na minha opinião, ele parou de entregar tanto como ele entregava, né? Eu acho que durante um tempo ele sofisticou bastante a sua marcação, mas ele perdeu relevância no jogo construtivo do qual ele participava muito bem, né?
E aí ficou num momento ali de altos e baixos, até que depois disso ele passou a ser um jogador que se apresentava mais à frente, foi colocado muito mais como volante, né? Volante, e aí o treinador, vendo a capacidade dele de chutar, né, sugeria sempre que ele se apresentasse à área. Ele virou uma espécie de meio, né, um misto aí de 8 e 10, né? E é isso que significa esse jogador nos dias de hoje, ou seja, ele é um jogador que poderia exercer no Fortaleza as funções de um Pochettino, por exemplo, né? Agora, claramente que neste momento, tecnicamente, a meu ver, está muito longe do Pochettino, tá? É um jogador que chegaria lá, evidentemente, para compor o elenco, não chegaria para ser um titular absoluto, né? Não é argentino, né? embora hable, né? Não é um argentino, né? Então ele chegaria para compor o elenco do Lion, não é jogador em cima do qual você tem que colocar tantas expectativas assim, né? Por quê? Porque o Diego Moreno tem momentos em que ele joga muito, né? Aí resolve o jogo, tem momentos que ele desaparece completamente. Isso, de certa forma, funciona também como a carreira dele, inclusive como acontecimentos dentro da mesma temporada. Há momentos em que ele é diferente, joga muito, contribui muito para a equipe, e há momentos que ele some. Isto em relação à carreira, em relação à temporada, às vezes isso em relação também à própria partida, né? Ele começa bem o jogo, depois some, ou ele começa mal, depois se adapta ao jogo. O Diego Moreno parece ter uma dificuldade justamente quando os problemas aparecem, entende? Então, se ele está bem, ele demora um pouco para... Ele não demora tanto assim para não ficar tão bem, né? Para diminuir a qualidade do seu jogo, né? Quando ele está mal, ele também pode ser, não é sempre, né? Pode ser que ele consiga se adaptar à condição do jogo e aí passar a atuar melhor, sobretudo no segundo tempo. Então o Diego Moreno é esse jogador que nunca controlou até hoje, com 28 anos de idade, né? Assim, as dificuldades, né? O seu futebol diante das dificuldades que aparecem circunstancialmente diante de algumas partidas, tá? Então é um jogador que, assim, gente, tem outros. Se tem outros, seria legal pensar em outros, né? Por quê? Por que o Laio está interessado nesse jogador? Em teoria, o Laio estaria interessado no Diego Moreno porque ele está vivendo um momento bom, né? Ele ajudou muito a equipe na Sul-Americana, foi, na minha opinião, um jogador com destaque na Sul-Americana. Um jogador, inclusive, na Sul-Americana, a gente... se deparou com ele marcando muito bem em alguns momentos, tal. Então esse é o Diego Moreno, tá? É um jogador que esse 2024 dele tem sido muito acima da média, e é em virtude disso que ele chamou tanta atenção aí, provavelmente, né, dos dirigentes do Laio, tá? Agora, por que é importante você consultar um especialista, você entender, assim, buscar informações com quem entende, com quem está próximo, com quem conhece o jogador? Eu não estou falando em causa própria, até porque clubes de futebol hoje já não me consultam como antes, tal. Dentre outras coisas, porque eu não faço mais as minhas viagens de estudo, de trabalho e tudo mais e tal. Então já não tenho mais, não recebo mais essas consultas, tal. Ou às vezes quando elas parecem que vão surgir, a depender do que eu percebo que vai, enfim, eu acabo negando também, né? Enfim, né? Eu conheço o jogador, tá? E porque eu conheço o jogador, eu diria o seguinte para você: ele chegaria no Live como aposta. Por quê? Porque hoje ele está conseguindo entregar muito bem, né? Mas ele não entregou tanto assim na temporada passada. E assim, diante da outra temporada, não antes da passada, mas né, que veio antes da passada, né, a penúltima, foi um desastre. Foi muito mal, irritando muitas vezes os torcedores da equipe em que ele estava jogando. Isso foi assim no Envigado, foi assim no DIN também. Enfim, é um jogador que passou rapidamente ali por clubes pequenos ali de Portugal também, não funcionou muito bem, não deu certo, né? Enfim, então, se você pegar no cômputo geral, se você pegar as temporadas todas, você vai ficar surpreso com a dificuldade que esse jogador tem de manter o alto nível. Em alguns momentos ele joga muito bem, em outros momentos não. Presumindo que ele chega ao Fortaleza e consiga jogar muito bem, então ele chega ali para ser um reforço importante, para compor o elenco e entregar qualidade a partir do banco de reservas para o técnico Juan Pablo Vojvoda, né? Pode perfeitamente sair do banco para mudar as coisas. Se não for o caso, fica complicado. Agora, deixa eu postular algo também que eu acho que pode ajudá-lo a se adaptar ao Laio. É um jogador que parece ter mais dificuldades quando ele precisa assumir, sabe o que? Responsabilidade. O que significa isso? Analisando a carreira do Moreno, o que eu percebi foi, nas temporadas em que o técnico percebia que ele não tinha essa capacidade toda de manter o nível durante 90 minutos, ou manter o nível durante a temporada, o técnico o colocava muitas vezes no banco de reservas. Nessa temporada houve uma tentativa do DIN de fazer isso, tá? O técnico do DIN.
Teve jogo aí importante aí que ele começou no banco de reservas. O que acontece quando o técnico o coloca no banco de reservas e ele sai do banco para tentar mudar o jogo? Ele consegue se dar bem. Tá? Na maior parte dos momentos em que ele brilhou, foram momentos em que toda essa carga de responsabilidade não estava jogada sobre suas costas. Ora, Josa, então é bom não contratar, porque é um jogador que, quando é cobrado muito e tal, não, gente, é bom contratar, porque o fato do jogador, quando ele está muito bem, quando ele não é o foco, né, pode também significar que ele possa ser interessante para a equipe. Ele chegaria no Fortaleza, portanto, como uma promessa, né, poder dar certo ou não, mas se nós olharmos hoje para o elenco do Fortaleza, perceber quantos jogadores há naquele setor do meio de campo, seria muito provável que o Vojvoda o conceberia como um reserva imediato, um reserva, não chegaria para ser titular. Isto, paradoxalmente, poderia ser interessante para o colombiano, né, porque há jogadores, quando ele chega, ele é colocado diretamente no banco de reservas, ele não funciona. Há jogadores que quando ele chega e é colocado no banco de reservas, é justamente por isso que ele funciona. É o caso desse jogador Diego Moreno. Então, nesse sentido, ele não deixa de ser uma aposta. Eu acho que pode ser uma aposta válida, mas é necessário que haja a compreensão profunda do que significa o jogador. Sem essa compreensão, não vale a pena o investimento. E aí temos outros bons jogadores na posição que o Laio poderia pensar em contratar. Mas, ressalvadas essas condições, eu diria que poderia ser interessante a contratação, sim, sobretudo se ele chegar para a composição de elenco e sair do banco de reservas para entrar nos jogos na parte final da partida, né? Ou pelo menos no segundo tempo. Aí eu acho que funciona bem. Agora, se chegar para ser o cara, para ser titular tal, pode ser que dê muito errado, amigos e amigas. É isso, gente. É isso.